Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para hoje estudarmos um assunto importante chamado de santificação. É o tema de hoje, a qual nós iremos abordar aqui no canal PG Espaço Esperança. A gente fica feliz por você nos acompanhar através do YouTube. E o tema, como eu já falei, santificação, nossos dois textos que iremos usar, os dois principais textos, está no Salmo 77, verso 13 e 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. E antes de lermos esses dois versos, gostaria de fazermos uma oração. Querido amado Deus, que o Senhor fale no nosso coração, que possamos cada dia te buscar, cada dia estar mais perto do Senhor, e de fato viver uma vida de santificação ao lado da pessoa de Cristo Jesus. Essas bênçãos pedimos, te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Salmo 77, verso 13, diz o seguinte: O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Diz que o teu caminho, ó Deus, é de santidade. O caminho de Deus é de santidade. Aqueles que buscam a Deus precisam viver em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: Seja santo, porque eu sou santo. Aliás, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo, né? Hoje vamos falar um pouco sobre a santidade e de como alcançar a santidade para a nossa vida, né? Paulo ele escreve que a vontade de Deus é que vocês sejam santos, como também ele é santo. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, diz: santificai-vos na verdade, santifica-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus convida, né, Jesus a orar, pede para que Deus nos santifique. Veja a importância da santificação na vida do servo de Deus. Os fiéis devem ser santificados pelo Espírito de Deus, por meio da comunhão e do estudo da palavra de Deus. Através do estudo da comunhão e do estudo da palavra de Deus, acontece aí o processo de santificação. Quando o Espírito da verdade vier, ele guiará a todos a verdade, e o salmista declara: a tua lei é a verdade. O salmista Davi diz, claro, lá no Salmo 119, que a palavra de Deus, a lei de Deus é a verdade. O Jesus diz que a Bíblia é a verdade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos guia a toda essa verdade. Uma vez que o mandamento de Deus é santo, justo e bom, o caráter formado pela obediência a essa lei também é, né? A lei de Deus, Paulo diz que ela é santa, justa e boa. Cristo é um exemplo perfeito de um caráter formado pela obediência. Assim, ter obedecido aos mandamentos de meu Pai, sempre faço o que lhe agrada. O próprio Jesus fala isso. O seguidor de Cristo deve se tornar semelhante a Ele pela graça de Deus, através do estudo da sua palavra, né? Então precisamos estudar, sejamos mais semelhantes ao nosso Pai através ali do estudo da sua palavra. E somente pela fé é que temos condições de realizar essa obra. Pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós, é que podemos fazer isso. Ele deixa bem claro para nós, porque Jesus disse lá em João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, eu preciso de Cristo para ter uma vida de santificação, eu preciso de Cristo para ter uma vida de obediência. Nós, como cristãos, somos tentados todos os dias a fazer aquilo que é mal perante o Senhor. E cabe a nós buscar viver uma vida de santidade. A Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, ela é a nossa base de tudo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Ou seja, as Escrituras Sagradas é o nosso manual, é o nosso guia de orientação. E devemos buscar fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra. Deus deixa bem claro, né? Deus deixou a Bíblia não apenas para lermos, para fazer o que ela... Aliás, Deus deixou a Bíblia não apenas para lermos, mas para fazer o que ela nos pede, para seguirmos a orientação dela. Na Bíblia encontramos a maneira como devemos nos livrar do laço do inimigo. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos a quem? Né? Sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Então, pede para nós ser submisso à vontade de Deus, seguir a Deus, e de fato o inimigo ele vai fugir de nós. Somente quem tem o poder de fazer isso é Deus. Então, quando estamos ligados a Jesus, o inimigo ele não tem força para permanecer ao nosso lado, fazendo nós pecar. Entende por que Deus quer uma comunhão conosco todos os dias? A fraqueza humana se une à força divina. Graças a Deus, que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, somente em Jesus temos força para vencer as armadilhas do inimigo. Para vencer as armadilhas que o inimigo tem colocado em nossa vida. Devemos sempre nos lembrar, é Deus que nos fortalece, é Ele que nos sustenta a cada dia, é Ele que nos dá força para levantarmos quando estamos caídos. Todo o tempo. Deus é bom para conosco, mesmo sem nós merecemos. É uma frase que eu sempre falo quando estou em oração. Eu sempre agradeço a Deus por todas as coisas boas que Ele nos permite, mesmo sem nós merecermos, mesmo não sendo merecedor. Deus sabe que muitas das vezes, quando pedimos em oração por um livramento ou qualquer outra coisa, Ele sabe que muitas das vezes esquecemos de agradecer. E mesmo assim, esse Deus de amor, Ele nos concede o que pedimos. O que pedimos. Agora, que Deus maravilhoso é esse, né? Que Deus grandioso. Esse Deus, ele se fez homem para sofrer e morrer em nosso lugar. Será que existe alguém na face da terra que poderia fazer o que Deus fez por nós? Com certeza não. Com certeza, sem nenhuma sobredúvida, não há. Deus continua nos alertando. Deus continua nos alertando. Aqueles que exercem pouca fé hoje correm o risco maior de cair sobre o poder do engano de Satanás. Aquele que exerce pouca fé hoje corre um sério risco de cair nos enganos do inimigo futuramente. Deus, ele fala para nós, mesmo que suportemos as provas, serão afundados em angústia mais profunda porque não desenvolveram o hábito de confiar em Deus plenamente. Podemos até vencer por um tempo, mas chega um momento em que não vai. Por quê? Porque não desenvolveu o hábito de confiar 100% em Deus. Devemos obter agora a experiência de confiar em suas promessas, através da oração e do estudo da sua palavra. O momento em que vivemos agora é o momento oportuno que temos para estudar a Bíblia, para aprender desse Deus, para buscá-lo em oração. Devemos fazer o que realmente Deus nos pede em sua palavra. Depende de nós cooperar com o céu na obra de aperfeiçoar nosso caráter ao modelo divino. Ao modelo divino. Mas será que somos perfeitos será que nos tornamos perfeitos de uma noite para o dia? Ou de um dia para a noite? Claro que não. Devemos todos os dias buscar a perfeição. Sabemos que é difícil, mas se Deus ele nos pede para sermos semelhantes a Ele, eu igual a Ele, por Ele ser santo porque eu sou santo, é porque Ele sabe que Ele irá nos ajudar a chegar a tal lugar. Nós nunca seremos perfeitos com as nossas próprias forças, Ele é a nossa força. Então, se temos necessidade de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Tiago fala isso. Se não vacilarmos, se não desistirmos, vamos conseguir ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se não desistirmos, se permanecermos firmes, seremos transformados pelo poder de Deus. Então, para ser santificado em Jesus, devemos ser humildes e, principalmente, reconhecer o quanto somos indignos. Não somos merecedores de nada, mas Deus quer nos transformar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos fazer vaso novo. Mas se alguém obedece a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, através da obediência. Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Deus quer que cada um de nós tenhamos um relacionamento com Ele, dia após dia, a cada instante, a cada momento. Porque se queremos estar com Deus,
com esse Deus maravilhoso, Pai bondoso, devemos fazer do nosso lar, da nossa vida, um pedacinho do céu. Precisamos agora nos aprofundar, precisamos agora conhecer melhor esse Deus. Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Deus quer que cada um de nós temos um relacionamento com Ele. Ele diz lá na sua palavra que se nós o buscarmos, se nós vamos chegar a Ele, Ele já chega até nós. Então devemos fazer isso. Nós somos filhos de Deus. E sabemos quanto o inimigo está irado contra nós e contra a nossa família. O inimigo ele tem raiva do povo de Deus. Ele sabe que o quanto somos preciosos para o nosso Deus, a ponto de Deus mandar seu único filho morrer em nosso lugar, receber a culpa e o castigo da morte que era nosso. Deus colocou seu filho aqui neste mundo para morrer por cada um de nós. O inimigo sabe o quanto somos preciosos para o nosso Deus. Deus todos os dias faz de tudo para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e nos entregarmos a Ele. Sabe? Deus nos ama tanto. Deus, Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor de você. Deus, Ele não brinca, Ele não mente, Ele não muda. Quando Ele fala que vai voltar para nos buscar, é porque de fato Ele vai. A sua palavra de Gênesis e Apocalipse fala da volta de Jesus. Então Jesus te ama demais, meu amigo. Deus não me ama demais. Jesus, Ele fez e faz tudo por nós. Ele entregou a sua vida, Ele entregou a sua própria vida para mim salvar, para te salvar. Nós devemos honrar esse Deus maravilhoso, obedecendo o que Ele nos pede em sua palavra. Deus, Ele não nos pede que passemos o resto da vida trabalhando, juntando dinheiro para pagar uma conta a cada gota de sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Presta atenção, Deus não nos pede, Ele não nos pede que passemos o resto da vida trabalhando para pagar o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Não, Ele não pede. Mas Ele nos pede que sejamos obedientes a Ele, que acreditamos no sacrifício da cruz do Calvário. Sabe, Ele quer que acreditemos que Ele morreu, não para se exaltar, mas para nos salvar. É por isso que o inimigo fica irado contra os filhos de Deus, porque ele sabe de todos os sacrifícios que Jesus teve que passar por cada um de nós. E ele sabe quanto somos preciosos para Deus, e por isso ele luta para destruir a nós e também a nossa família. Muitas das vezes, você pode se perguntar, mas como é que ele faz isso? Sabe, Ele trabalha na vida dos membros das nossas famílias. Os filhos sendo os rebeldes aos pais. Os pais não tendo tempo. Os pais hoje em dia não se sentam mais para conversar com seus filhos como uma família unida. Não se faz mais hoje o culto familiar como antigamente. Os filhos muitas vezes não querem saber de Deus. Tudo isso, o inimigo ele coloca algo para chamar a atenção dos jovens, das crianças, dos adultos, de todo mundo. Ele tenta nos desviar o foco, para que não tenhamos tempo para buscar a Deus. Estamos focados muitas vezes em trabalho, porque temos na cabeça, quanto mais trabalhamos, mais dinheiro ganhamos, e isso aumenta a ganância dentro de nós, e esquecemos. O inimigo ele sabe cada ponto fraco de cada ser humano, e ele é muito detalhista, ele sabe muita coisa, e precisamos nos recorrer a Deus. No livro Grande Conflito, fala que, olha o que diz lá, Ellen White diz, enquanto estamos dormindo, o inimigo ele não está dormindo, presta atenção, enquanto estamos dormindo, o inimigo, ele não está dormindo. Ele está trabalhando, caçando uma forma de destruir a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Sabe, isso é muito perigoso. Precisamos estar muito atentos quanto a isso. Sabe por quê? Porque o inimigo não dorme. Lembra o irmão Eduardo, a irmã Chiquinha falava, o inimigo não dorme. Quando Deus ele nos pede para vigiarmos, exatamente porque Deus sabe que o inimigo está tramando contra nós.
Deus nos pede para que sejamos vigilantes a cada instante, não só em relação à sua vinda, mas principalmente por causa do poder das trevas deste mundo. Sabe, tudo isso está na palavra de Deus. O inimigo ele está ali ao redor, procurando alguém a quem possa tragar. Sabe, essa é a única verdade do inimigo. Ele quer realmente destruir todos os filhos de Deus. Ele luta cada dia para destruir-nos e toda a nossa família. Mas para que isso não aconteça, devemos estar ligados ao Senhor, ligados à videira verdadeira, pedindo a intercessão ou intercedendo todos os dias por nós e por nossos familiares. Muitas das vezes, só buscamos a Deus quando estamos na provação, quando estamos passando por problema de saúde, quando estamos passando por problema familiar, estamos de luto ou qualquer outra coisa. É só nessas horas que lembramos de falar com Deus, infelizmente. Mas isso acontece. Infelizmente isso tem acontecido na vida de muitas famílias. Eu mesmo às vezes, eu mesmo falo por mim. Eu peço sempre, Senhor, me perdoe, porque temos esse mau hábito de pedir só quando estamos precisando. Mas esquecemos de agradecer a Deus pelo despertar, pelo acordar, pelo ar que respiramos. Eu sempre falo que devemos ser gratos a Deus. Devemos agradecer mais e pedir menos. É só nessas horas que lembramos que Ele é o único que pode resolver nossos problemas. E nós, como filho de Deus, devemos saber que uma das primeiras coisas que devemos fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro Deus. Deus precisa ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Você sabe me explicar? Porque muitas vezes passamos por provações. Será que por que muitas vezes passamos por um momento difícil, algumas situações complicadas em nossa vida? Por que isso acontece? Você já se perguntou? Por que isso acontece? Sabe, é porque às vezes é nas provações que estamos mais perto do nosso Pai. É porque nesse momento que buscamos mais a Deus. É por isso que muitas das vezes Deus nos permite passar por provações. Um exemplo disso é quando nossos filhos estão doentes. É o horário que eles mais querem estar ao nosso lado. É o horário que eles mais desejam nosso colo. É quando estão doentes. É onde eles necessitam de nosso amor e do nosso cuidado. É nesses horários que eles estão frágeis, né? É nesse horário que eles sentem a necessidade de estar ao lado do Pai. Sabe? Devemos cada dia buscar o nosso Deus. Sabe? Nesses horários que os filhos buscam os pais, quando estão frágeis. E eles não conseguem cuidar de si próprio. E com Deus não é diferente. Não que Ele não nos ame, mas é que Ele permite isso, porque é só através das provações que nós reconhecemos que não vivemos sem Deus ao nosso lado. Que não temos força para vencer o mal sozinho. Muitas das vezes já caímos no erro. E estamos ali falando, mas aonde? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Você já viu pessoas que estão afundadas no eu e simplesmente dizem, não estou fazendo nada de errado? Sabe, a pior coisa que um ser humano pode dizer é que nunca vai errar. Porque exatamente nesse horário é que ele já cometeu o primeiro erro. Muitas das vezes não compreendemos direito porque Deus quer que obedecemos a sua lei, porque quer que aguardemos o sábado, porque quer que devolvamos o dízimo e as ofertas. Estudamos mais a Bíblia e que buscamos em oração. Mas devemos lembrar que estamos aqui neste mundo só de passagem. Nós não somos daqui. Nós pertencemos à Nova Jerusalém. Mesmo que não compreendemos, devemos obedecer. Sabe, você lembra quando você era criança? Você não entendia algumas coisas e o pai dizia não. Mas não e não, ponto final. Quando você crescer, você vai entender. A mãe e o pai dizia.
Quando você tiver seus filhos, você vai entender. Muitas das vezes não entendemos Deus, mas não precisamos entender. Precisamos obedecer. Obedecer por amor. Eu tenho certeza que quando chegarmos no céu, vamos agradecer por termos sido obedientes ao nosso Deus. Nós vamos agradecer. Quão maravilhosa será a nossa recompensa. Quão maravilhoso será estar no céu. Hoje, eu e você precisamos buscar mais esse Deus. Precisamos buscar mais ao nosso Deus a cada instante. Não vamos brincar. O tempo de brincar já passou e não estou falando da nossa infância, mas da nossa vida espiritual. Não tem como brincar com a vida espiritual. Sabe? O céu é de verdade. Talvez você pode me perguntar, né? Mas eu nunca vi Deus pessoalmente. Mas o milagre na sua vida já aconteceu e você viu. Muitas vezes você já achou que ia morrer. Eu chamo de o quase. Você viu a morte na sua frente, mas você não morreu. Será se isso não foi por causa, ou é um Deus por acaso? Será que isso foi por acaso? Ou é um Deus de amor que nos guarda todos os dias? Que nos guarda todo dia? Que nos cuida de nós? Vamos ter o privilégio de estar face a face com esse Deus um dia. Suas mãos feridas por amor, por mim, por você. Vamos poder ver as mãos de Cristo lá no céu. Lá no céu. Vamos realmente saber que todo o sacrifício que fizemos nessa terra valeu a pena. Mas enquanto Jesus não vem, infelizmente, temos que continuar neste mundo de pecado onde o mal reina. Onde o inimigo, ele não brinca. Ele joga para valer, ele joga pesado. Então vamos lutar com a armadura de Deus. Vamos estar preparados para quando Jesus voltar. Vamos estar preparados para quando Jesus voltar. Porque esse é o meu desejo. E eu creio que também é o seu desejo. Eu creio que o seu desejo é um dia morar com Deus no céu. Devemos lutar com Jesus ao nosso lado para vencer cada mal que nos faz distanciar de Deus, que nos faz cada dia estar mais longe desse Deus. Vamos buscar esse Deus, buscar o poder dele para sermos vencedores a cada dia. O inimigo, ele nos faz pensar que Deus não vai voltar. E dessa maneira vamos ocupando a nossa mente com outras coisas e esqueçamos. Ele nos faz pensar que não somos merecedores deste amor. Mas ele esquece da misericórdia de Deus. E que não somos dignos de ser perdoados. Se confessarmos nossos pecados a Deus, ele não vai te perdoar. Da misericórdia, pelo sacrifício de Cristo, ele nos perdoa. Ele realmente, ele causa em nossa mente, o inimigo, a intenção dele é nos distanciar da pessoa de Cristo. Então ele causa dentro da nossa cabeça o que chamamos de um grande conflito. É isso que ele faz. Ele entra sem pedir licença. Mas o nosso Deus, ele quer ser o primeiro e o último em nossa vida, em sua vida. É isso que Deus quer. É isso que ele quer. Porque ele é o único. Deus é o único, acima de tudo, que nos criou e quer nos salvar. Ele foi o único que morreu em nosso lugar. Ninguém morreu no seu lugar, foi Jesus. O nosso Deus faz maravilha que nenhum ser humano consegue fazer. Deus, ele é o único que faz uma pessoa voltar a viver. Ele é o único capaz de ressuscitar um ser humano. Nosso Deus, ele é o único. Ele é o Deus do impossível. E mesmo Deus, esse mesmo Deus, um dia vai voltar para nos buscar. Será que eu e você estamos preparados para esse grande dia? Sabe, temos que pensar. Será que eu e você estamos preparados? Eu quero estar preparado. E eu creio que você também quer estar preparado.
Não vamos ficar preocupados que dia o Senhor vai voltar. Não vamos ficar, mas vamos nos preocupar se estamos nos preparando para esse dia. Para esse dia. Porque não sabemos o dia em que ele vai voltar. Então ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento. Será? Jesus me pergunta, será se eu estou preparado? E eu pergunto, será como está a minha vida? Como está a minha vida hoje? Será que estou fazendo a vontade de Deus ou a minha? Será que estou tendo uma vida de obediência a Deus? Será que estou tendo comunhão com Deus? Será que estou levando a sério a minha vida de cristão? Será que estou sendo a luz na vida de alguém ou treva? Será que eu estou sendo uma influência para uma salvação ou estou influenciando as pessoas a se perderem? Devemos nos fazer essas perguntas. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero da minha vida? Eu quero continuar fazendo o que estou fazendo ou eu quero renunciar ao eu e permitir que Deus me transforme? E eu quero realmente ir para o céu? Se você quer ir para o céu assim como eu quero ir e com minha família, então devemos orar pedindo para que Deus mude a nossa vida, mude nosso caráter, transforme nosso coração. Sabe, nosso caráter é a única coisa que devemos para o céu. Sabe, Deus, dizemos, Senhor, nos faça a semelhança de tua semelhança. Nos faça ser semelhante ao Senhor. Agora, nesse momento, reflita nessa música, nessa canção, nesse hino. E peça ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento, enquanto você ouve essa música. Senhor, ore assim, Senhor, transforme a minha vida por completo. Porque só o Senhor tem esse poder para fazer isso. Ore a Deus, peça isso a Ele. Jesus, Ele nos ama tanto. Tanto que Ele quer morar conosco por toda a eternidade. Escute essa linda canção. Tua
Lindo louvor. Deus seja louvado por essa música. Agora vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque em Ti podemos ser santos. Porque somente através do poder do Espírito Santo na nossa vida, podemos nos livrar de todo mal, de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa caminhada cristã. Que somente ao Teu lado possamos ser santificados, porque somente ao Teu lado seremos semelhantes a Ti. Transforma nosso coração, transforma nossa vida, conforme a Tua santa e boa vontade para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e Teu carinho para cada um de nós. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Eu aguardo você no próximo programa. Deus te abençoe, hoje e sempre.